Então já dizia muito do que a gente vai estar compartilhando agora de manhã. E eu queria fazer mais uma oração e que vocês possam estar com os corações abertos, né, para permitir que o Espírito Santo possa trazer uma revelação ainda maior acerca do que a gente vai estar falando, né? Amém. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, por esse tempo precioso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará. Eu oro para que nesse momento o Teu Espírito Santo coloque cada palavra e que o Senhor possa trazer clareza, orientação, que o Senhor possa falar ainda mais com cada um dos Teus filhos aqui nesse dia. Nos usa para que o nome do Senhor seja exaltado e nós queremos repreender toda a cilada de Satanás, toda a distorção de palavra, de entendimento, todo o roubo das trevas. Nós oramos para que esse som aí fora não venha atrapalhar, ou nenhum som externo venha atrapalhar a gente de se concentrar nem de ouvir a Tua voz. Assim nós consagramos esse tempo ao Senhor, clamamos que os Teus anjos ministradores estejam aqui diante de nós, anjos guerreiros que possam estar pelejando em favor de nossas vidas, e que o Senhor seja o centro em todo momento. E o nome do Senhor seja exaltado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler João capítulo 15, um texto que já é bem conhecido entre a gente, mas eu queria compartilhar e venho pedindo a Deus que possa ampliar um pouco mais acerca do reino dele aos nossos corações, né? João capítulo 15, dos versos 1 ao 17, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e eu, em seu amor, permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chame servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu os tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Conseguiram entender? Cerveja do povo aí. Um pouco acelerado, né, a leitura, proposital, mas existem pontos que me chamaram bastante atenção e eu queria compartilhar justamente esses pequenos pontos que vão fazer na vida da gente, na nossa caminhada no reino de Deus, pra gente, na nossa caminhada, a gente poder
aperfeiçoar a nossa vida, a gente buscar aprimoramento e a gente buscar crescimento da nossa vida em Deus. Então, o título hoje, se a gente fosse dar um título a essa ministração, a esse sermão, seria algumas características de um discípulo de Cristo. Então, eu queria comentar sobre algumas características que me chamaram a atenção, né? E eu queria sugerir vocês ler novamente depois em casa, com calma, esse capítulo 15 de João, fazendo você a sua reflexão pessoal, a sua meditação, né? E eu queria começar lendo, voltando aqui, logo no versículo 1. Logo no versículo 1 já tem coisa boa pra gente. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, aqui a gente vai ver esse contexto desses primeiros 17 versículos aqui de João 15. O contexto dele ele é voltado a uma visão mais rural, mais agrícola, mais voltada à natureza, a um entendimento de plantação. E tem alguns mistérios aqui muito interessantes que Deus ele traz para a gente um acréscimo na nossa vida no reino que vai ser muito proveitoso para a gente. Então nada do que está sendo dito aqui é em vão. Então, primeiramente, porque quem começa falando aqui é Cristo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então aqui a gente já vê duas situações. Ele é a videira verdadeira. A videira a gente sabe que é uma árvore frutífera, né? Ela produz o fruto a gente conhece aqui o fruto da vide, que é da uva. Então a videira, ela dá frutos. Então ele é a videira verdadeira. E o pai é o agricultor. Então, quem é o agricultor dentro do contexto rural, né? Temos alguns irmãos aqui que têm um básico da noção rural, né? Alguns futuros proprietários de grandes hectares de terra, de plantações, alguns que já vivem no contexto rural. Eu que já estou indo lá no contexto rural, árvores frutíferas têm sido meu dia a dia, né? Pé de jaca, pé de acerola, até aquela árvore lá de Israel, como é o nome? A oliveira, lá tem uma oliveira. Então lá tem jaca, manga, né? Tem a hortinha. Então esse contexto eu já estou bem familiarizado. E olha como Deus já veio preparando, né? Quando começou esse negócio de horta, de preparar a terra. Então tem algum mistério aí também, né? Então o agricultor é aquela pessoa que é responsável pela terra, que trabalha a terra, que vai ver a terra, os nutrientes, vai trabalhar a terra, vai ver o que tem, o que precisa, o que deixa de precisar para poder aquela árvore desenvolver. Então o agricultor é aquela pessoa responsável por todo esse processo. E aqui tem algo interessante que ele fala que ele é a videira verdadeira. Então se ele diz que ele é a videira verdadeira é porque possivelmente vai existir alguma videira falsa. Então o Gardênia falou algo aqui que me marcou muito nessa manhã. Por mim eu já poderia ir para casa com essa palavra que já tinha recebido a minha porção. Logo quando ela começou a falar, a palavra que me veio na mente foi comunhão, que tem a ver com unidade, mas eu não podia falar de comunhão com U, né? U de comunhão, mas tem a ver também, então eu fiquei na minha, porque ali, oh Deus, que ela não falou com sei. Eu falar comunhão, que é unidade. Então eu fiquei na minha, mas a unidade, ela preserva a gente de a gente receber ventos de doutrina, como foi a frase que ela falou precisamente? A unidade nos protege de qualquer vento de doutrina. Então isso é perfeito. A unidade nos protege de qualquer vento de doutrina. Olha que coisa tremenda.
Gente, isso daí, Deus te abençoe, porque é muito forte isso daí. A unidade, nós estarmos unidos, vai permitir com que eu e você, ao longo da nossa caminhada, nós estejamos sendo fortalecidos pela mesma fonte. A unidade vai permitir que eu e você estejamos sendo alimentados pela mesma fonte de nutrientes. Por isso que Cristo é a videira verdadeira. A gente vai ver aqui que todo ramo ele está enxertado na videira. E todo ramo enxertado ele vai receber nutrientes de uma única base. Nós somos os ramos, a videira é Cristo. Então, quando a gente está enxertado nele, a gente vai receber os nutrientes necessários para um crescimento sadio. Agora, quando a gente se afasta, quando a gente não permite estar próximos dos ramos, a gente começa a perder primeiro nutrientes e a gente começa a receber qualquer tipo de migalha que vem de qualquer outro vento que vem soprando e recebe. Ou até mesmo uma ave que vai derrubar alguma coisa aí estranha pra gente. Então a unidade, ela nos protege de todo e qualquer vento de doutrina. Então nunca se esqueçam desse princípio. Esse é o princípio fundamental do reino de Deus, a unidade. Aí Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que estejais inteiramente unidos, com a mesma disposição mental, com o mesmo sentido, com o mesmo parecer, que não haja entre nós dissensões. E ele começa a rogar, ele clama, ele roga, para que não haja dissensões, mas que estejamos inteiramente unidos, no mesmo sentido, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Ele inicia rogando. E rogar não é um pedido comum, rogar é um pedido caloroso, é um pedido que vem de dentro para fora. Quando você roga, você puxa das entranhas e vai para fora, não é um pedido comum. Por favor, licença. Alana, pare de mexer o dedo. Pedido normal. Ariana, pare de beber água, por favor. Pedido, mas eu rogo, por favor, Felipe, saia da escada para tu não cair daí, meu Deus do céu. Então, quando você roga, você já sente que vem até uma pressão, vem um peso maior. Então, Paulo, ele está rogando, né? Então, a unidade, ela vai produzir esse fruto, ela vai produzir esse nutriente necessário, ela vai proteger a gente de todo tipo de vento de doutrina. Então, por que o motivo de tanta gente doente? Por que o motivo de tanta gente apostatando da fé, se esfriando na fé ao longo da sua caminhada de crente? Porque muita gente se perde ao longo da caminhada. Porque se afasta. Porque fica sem participar. Por isso que a palavra também nos fala que é necessário congregar. Congregar é estar juntos. Congregar é fazer parte de um ajuntamento que tem o mesmo propósito, que busque a mesma mentalidade, que busque a mesma visão. Isso é congregar. É estarmos juntos buscando aquilo que Deus ele vai trazer para a gente no corpo. Aí se a gente fosse falar de corpo, que aqui a gente está falando também, a palavra também nos fala de um corpo bem ajustado. O que é um corpo bem ajustado? É um corpo que cada membro tem a sua função inteiramente, qual o termo que se usa? Íntegro. Seus membros têm a integridade da sua função, seja motora, seja de força, seja de proteção interna de vírus, bactérias, imunológica, né? Então, o nosso corpo, ele funciona externo e internamente. Cada elemento, cada componente, cada item do nosso corpo, ele funciona. Até mesmo aqueles que são menos honrosos recebem uma proteção diferenciada, porque tem uma função muitíssimo importante.
na hora de evacuar tanto o sólido quanto o líquido. Ai de nós, por isso que existem testes, né, constantes. Como é que tá evacuando, tá liberando, porque existe um princípio ali na medicina, na ciência, de funcionamento que vai fazer, na hora aqui que o profissional da saúde vai fazer a anamnese, né? Tá ali fazendo a anamnese, tá buscando ali todo o contexto para saber o bom funcionamento do corpo. Agora imagine você, se todo mundo fosse braço direito, o que seria das pernas, o que seria da cabeça, o que seria do olho, que tem a função de fazer com que a gente enxergue. E se a gente enxerga, a gente consegue caminhar. Ó, aqui não foi apenas a visão, foi também o sensorial, que também é a visão periférica, o sensorial, que permite, ó, a gente, os movimentos, não é Matrix, mas é tipo isso, né? Permite a gente ver, e quando a gente vê, a gente sabe que vai, ó, se esquivar, vai ter uma... Então, cada membro tem uma função importantíssima. Por isso que na nossa caminhada, a gente orienta, descubra. Jackson falou aqui de manhã sobre a vocação na oração. Então, qual é a sua vocação? Todos nós temos uma vocação. Mais cedo eu conversava com algumas pessoas aqui e falava sobre a profissão, né? A nossa profissão, ela normalmente decorre daquilo que é a nossa vocação natural. Por isso que existem os testes vocacionais, que servem para poder apontar, ajudar a pessoa a se descobrir. Olha, eu brinco disso, eu tenho tendência, eu tenho o meu perfil é disso, então eu gostava de brincar assim. Então você já começa a traçar, faz um desenho comportamental que vai levar aquela pessoa a determinada área de atividade. O perfil comportamental também vai dizer, pessoas que são sanguíneas, elas têm uma propensão a determinadas profissões. Pessoas que são fleumáticas, como eu, por exemplo, que sou 26% fleumático e 20 e poucos nós outras aí, então tendem a ter uma profissão mais voltada à administração, à gerência, essa coisa mais metódicazinha, sistemática. Pessoas que são mais melancólicas, coléricas, não vão ter uma tendência a um tipo de profissão. Então tudo isso ajuda nessa caminhada. Então, por que nós precisamos estar vinculados? E a unidade, e tem até um outro versículo que fala também, a unidade é o vínculo da perfeição. Então a unidade é o vínculo da perfeição. E a gente sabe que perfeito só tem um, que é Deus, é Cristo. Então, se a gente está na unidade, e a gente vai ver que essa vida vai ser uma vida de muito aprendizado, de muito crescimento para a gente. O versículo 2 também tem uma coisa maravilhosa aqui para a gente. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o que é que acontece? Todo ramo que dá fruto, o que é que ele faz? Ele poda. Para quê? Para que ele dê mais frutos ainda. Eu queria ler com vocês aqui rapidinho, eu não vou ler tudo, mas esse ponto da poda é algo que a gente precisa dar uma atenção especial, porque às vezes a gente acha que é só botar a semente, jogar água e deixar lá. Não é assim que funciona. Você tem que saber se a terra está preparada, se a terra está pronta, tem os nutrientes necessários, né, para você botar semente, qual o tipo de nutriente que você vai dar. Aí entra o profissional da nutrição, aí você vai ver o que é que tem para poder colocar lá, para aquela sementinha começar a desenvolver, e aí germina, ela recebe a luz, a fotossíntese, ajuda ali no crescimento, ela vai crescendo, 1 ramo, 2 ramos, 3 ramos, 4 ramos, e aí é necessário fazer algumas podas.
Então, para que serve a poda? A poda, ela tem a função principal de eliminar aqueles galhos que estão servindo de ladrão de nutrientes na árvore. Quando a árvore cresce, a plantinha está crescendo ali, nascem ramos que vão servir apenas para roubar nutrientes dos galhos sadios, daqueles que efetivamente vão dar frutos. E existem alguns tipos de poda que eu achei muito legal isso aqui, eu queria compartilhar com vocês. E existe a poda de formação. O que é a poda de formação? É aquela poda inicial. É aquela poda que você vai podar a árvore para você tirar aqueles galhozinhos que vão ali roubar nutrientes, aqueles que vão dar uma deformidade, aqueles que não eram para nascer onde deveria, você poda para você permitir a formação. É aquela formação inicial que você vai deixar aqueles ramos que quando a árvore chegar na fase adulta, ela vai dar a copa, vai dar aquela parte de cima bonita da árvore. Além da poda de formação, existe aí também a poda da limpeza. Esse tipo de poda serve para todas as frutíferas e deve ser feita durante toda a vida destas. Outro problema com os ramos que se aproximam demais do solo, sendo uma porta de entrada para pragas e doenças, sendo as mesmas erradicadas da mesma forma. O ideal é manter a distância, uma certa distância. Então, o que é que essa poda de limpeza ela vai fazer? Ela tem que ser feita o tempo todo. Recém-plantada árvore deve eliminar os brotos que surgem logo após a copa e do ponto de enxertia. Esses brotos são ladrões e se alimentam da seiva da planta, enfraquecendo-a. Vocês conseguem enxergar? Nasceu a plantinha, você fez a poda de formação, ela está formando, ela está crescendo. Você está dando nutrientes. Mas vão começar a nascer outros brotos ali, alguns vão se aproximar da terra, do solo. Qual o perigo desse? Aqui é a planta, aqui é o broto que está aqui enxertado, está próximo do solo. Qual o risco? Nisso daí pegar alguma bactéria, algum fungo que vai danificar toda a árvore. Então você tem que podar aquelas ali de baixo, formigas, caracol, caramujos. Então, que podem trazer problema para o desenvolvimento da árvore. Então essa poda de limpeza ela tem que ser feita constantemente. Você está observando ali, está se aproximando, você poda. E o que é que isso aí tem a ver com o nosso dia a dia? O que é que isso aí tem a ver com a nossa vida no reino de Deus, Wilton? Tem tudo a ver, porque semelhantemente a essa parte da folha que está se aproximando do solo, se a gente fizer a analogia que a árvore está crescendo para cima, ela está apontando para o céu, ela está indo em direção a Deus. Então o crescimento dela é em direção a Deus. Se você está vendo um ramozinho que está indo para o solo, está indo para baixo. Consequentemente, você está indo do sentido contrário ao crescimento natural daquele que você está enxertado. Então, se você, pegando isso como analogia, você está indo para baixo, você está se desviando do caminho. Então, quando você começar a perceber que tem algumas condutas que possam te levar a um desvio de comportamento, algo que está te cessando os nutrientes, oração, vida de leitura, olha, tem uma coisa que já não está dando muito certo. Parei de orar, parei de ler, parei de frequentar a congregação com os irmãos, não estou tendo mais vínculo de unidade com os irmãos. Consequentemente, você pode ser atacado por qualquer vento de doutrina. E se você estiver indo no sentido contrário, essas pragas podem se chegar a você e você acabar se tornando um broto, um ramo danificado que vai ser necessário ser podado da videira. E o que é que acontece com o ramo que é podado da videira verdadeira? Ele é podado, ele é arrancado, lançado no solo, ele vai secar e vai ser queimado. E não vai servir de mais nada. A gente tem a poda verde.
Essa poda verde é uma poda realizada até o 3º ano da árvore, né? Mas é uma poda que você tem que podar quando a árvore está muito frondosa e está impedindo o sol de alcançar as outras. Isso daí a gente chama que a árvore está assombrada, né? A quem é de roça aqui sabe, quando tem uma árvore grande, tem uma árvore menor e está gerando sombra para essa. A que está do lado que está recebendo sol, ela cresce mais do que essa que está assombrada, que está recebendo sombra, né? Aí aquela que dá bonita de ser sacrificada para dar vida de cá. Então essa que está toda frondosa, você vai podar, você vai fazer a poda verde para permitir novamente com que a luz recaia sobre as demais, Ao redor. para poder começar a receber novamente nutrientes, fotossíntese, ela poder desenvolver sadia. Tem a poda da frutificação. Poda da frutificação é aquela poda que você vai fazer quando a árvore está dando fruto, mas tem alguns galinhos que vão dar uns frutos secos. São frutos que não são frutos genuínos. É aquilo que tem aparência de fruto, mas que não é fruto. Não alimenta. É algo que não vai trazer alimento saudável. Então porque tem galhos que tem uma quantidade, toda árvore frutífera, normalmente quem mexe com isso sabe. A videira, por exemplo, ela tem ramos e cada ramo vai dar tantos cachos. Então se o cara que está lá, o agricultor, se ele vê que aquele ramo só deu 3 enquanto deveria dar 6, ele sabe que aquele ali, obra de engano, vai ter que podar. Então, quantos estão dentro da igreja que tem aparência de crente, mas infelizmente são esses ramos pecos? É forte isso. Então são ramos pecos que vão ser podados. Mas compete a mim, compete a você querer podar? Não. Existe o agricultor, e o agricultor ele vai fazer essa poda. Seja você o ramo que dá o fruto saudável, que dentro desse fruto tenham sementes que possam até gerar outros frutos novamente. Então, essas podas aqui eu achei muito legal, porque em todo tempo, normalmente a gente fala apenas poda, né? Mas existem podas específicas e eu fiquei viajando, porque cada processo, cada etapa do crescimento da árvore é necessário um tipo de poda específica. Semelhantemente acontece com a gente na nossa caminhada. Então a gente está ali no estágio inicial, a gente está vendo, vai podando aqui, mas tem uma hora que você já está no momento de dar os frutos, que aí o negócio fica mais sério. Você vai deixar de lado aquela tesourinha pequena e vai pegar aquela tesoura de jardineiro, aquela égua de mão de tesoura, né? Naquela pegada. Então você sai da tesourinha para aquela que chega a zoada já assusta, né? Então é muito tremendo isso daqui. Então a poda ela é necessária. Então quais são os brotos que estão roubando os seus nutrientes ao longo da sua caminhada? Quais são esses brotinhos que estão nascendo em locais indevidos? Você consegue identificar na sua vida alguns brotos que têm nascido, que têm servido de empecilho para o seu crescimento sadio? Porque esses brotos, eles vão minar a saúde na nossa caminhada e vão fazer você ser uma árvore murcha, uma árvore infrutífera, ou vai produzir muito pouco ou quase nada. Então é necessário que a gente identifique esses brotos para a gente poder apresentar ao agricultor para que a poda seja realizada. Qual o objetivo da poda? Fazer com que a árvore volte a receber os nutrientes necessários e tenha um crescimento sadio. Versos 3 ao verso 7, a gente vai aqui falar que dentro desse processo, a árvore aqui ela só vai dar fruto se ela tiver, se o ramo permanecer na videira, se o ramo permanecer nele. Então eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês não podem fazer coisa alguma.
Então, no 7 ele reforça: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Quantos aqui são discípulos de Jesus? E quem sabe me dizer o que é um discípulo de Jesus? Ou como nós conseguimos identificar verdadeiramente um discípulo de Jesus? Quem pode me dar um exemplo? Como podemos identificar um verdadeiro discípulo de Jesus? Vamos lá, sabatina dominical. Como podemos identificar que verdadeiramente uma pessoa é um discípulo de Jesus? Pelas próprias ações, aquele que imita o seu mestre. Quem dá mais? Pelos frutos, eita glória. Quem dá mais? Quem dá mais? Essa é pela palavra. A palavra diz que aquele que ouve e cumpre os meus mandamentos. Pela palavra, aquele que ouve e as pratica. A obediência. Aquele que obedece a palavra. A resposta que eu quero, tudo que vocês falaram está certo. Né? Quer dizer, algumas das coisas está certo. A maioria está certo. Mas dentro do contexto que a gente está estudando aqui, a resposta está no versículo 8. Presta atenção. Não. Presta atenção, versículo 8. Como é que a gente vai identificar? A gente está falando de algumas características, né, do discípulo de Cristo. Então, como é que a gente consegue identificar que a pessoa é de fato um discípulo de Cristo? Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Muito fruto. Corrigiu, né? Muito bem. Darem, olha que o dar, aí o verbo dar está no plural, mas o muito fruto está no singular. Então vamos lá. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus. Então, como é que nós seremos discípulos de Cristo? Quando nós darmos muito fruto. E aí a gente lembra que existe lá em Gálatas um texto que fala: as obras da carne são mas o artigo definido no singular, o fruto do Espírito é. E aí tem uma lista que toda essa lista compila como o fruto do Espírito. É como se a gente fosse fazer uma analogia, digamos que aqui está a videira verdadeira, aqui a videira verdadeira, ó. Aí eu vou tirar um fruto da videira verdadeira, ó. Tirei um fruto da videira verdadeira. Então, o fruto, quando eu pego esse fruto, vou fazer um suco do fruto da videira verdadeira. Peguei aqui, botei lá, tô botando no multiprocessador. Aí tá escorrendo aqui, ó. Tá escorrendo aqui todos aqueles que tá lá em Gálatas. Diga aí, Rubilene, quais são? Mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor. Todos aqueles aqui no único fruto. Diferente das obras da carne que estão manifestas aí, porfia, idolatria, toda essa farmaqueia aí de coisa feia, né? Incorporando o meu amigo Ricardo Peleteiro. Então tá aí todo esse contexto, né? Mas o fruto do Espírito. Então, gente, como nós seremos reconhecidos que somos de fato? Então, se você acha que você está como um discípulo de Cristo e não conseguiu identificar este fruto na sua vida, então eu recomendo que urgentemente você volte a ser enxertado na videira para que volte a receber nutrientes, porque apenas estando enxertado na videira verdadeira, nós vamos receber nutrientes necessários para poder darmos este fruto
Você, sem estar inserido na videira verdadeira, é como se as pessoas vissem a árvore assim, ó, sem fruto. Então não tem como reconhecer que esse broto aqui faz parte da videira verdadeira. Porque quem está na videira verdadeira, ela vai estar aqui. Quem já viu uma árvore frutífera se preparando para gerar um fruto? Ela sai o broto da árvore e normalmente ela dá uma florzinha antes. Então a flor é o sinônimo de que ela está recebendo ali os nutrientes e que ela está toda preparada para poder receber e gerar o fruto. É uma coisa linda. Então você vê, por exemplo, um pé de maracujá. Aí você está olhando lá, ele todo enramado. Aí daqui a pouco vem uma florzinha aqui, outra florzinha ali. Significa que o pé de maracujá está pronto para gerar fruta. É a coisa mais linda. Então você vê aquelas florezinhas, o maracujá está recebendo o nutriente necessário, está ali todo inserido, bonitinho. Amém? Então, gente, verso 8, como é que... pelo fato de darem muitos frutos, e aí tem, né, muito. Nós precisamos dar muitos frutos. Então, esse fruto aí que ele está se referindo é uma vida próxima da videira verdadeira que vai gerar todo esse que a gente vai acabar representando aquilo que ele é. Então são as características do próprio Senhor na nossa vida. Muitos aqui associam com quantidade numérica, né, com ganhar almas. Isso daí é uma das consequências, mas este não é o fruto isolado como muitos pregam, né? O fruto da árvore é ganhar muitas almas. Não é. É você demonstrar os frutos do Espírito. E quando você demonstra o fruto do Espírito, significa que você está tão alicerçado, tão unido em Cristo, que como consequência você vai dar o fruto, você vai gerar vida. Vai ser natural. Então, quem aqui é amigo de Deus? Amém. Outra pergunta. Como você sabe que você é amigo de Deus? Quem pode me dar um exemplo? Tá aí no texto. O cara não é inimigo do mundo. Aquele que ele revela, ele não chama mais de servo. Bora ler aí versículo 14. Diz o que, Jaquinho? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha aí que coisa linda. Depois da vírgula inicia com um condicional. Se. Eduardo aí, que é o nosso profissional de tecnologia da informação, sabe que em linguagem de programação, todo se é uma estrutura condicionante, né? Então, se entrar um nome determinado lá na linguagem, e se aparecer aquilo, ele vai pintar de verde, vai pintar de amarelo, ou qualquer outro elemento que ele vai dizer. Então, se... Então, é uma condição. Então, se fizer... Aí, se a gente lê ao contrário o versículo, se fizerem o que eu ordeno, vocês serão meus amigos. Então, aqui diz respeito a obedecer, a obediência. A gente está vinculado, então é a obediência e a amar o Senhor. Então, quando a gente ama, a gente obedece. Então, quando você obedece, você demonstra amor. Então, é na obediência que nós vamos demonstrar que nós somos amigos de Deus. Aí, reforçado no verso 15, como seremos reconhecidos, né, que somos amigos de Deus? Eu vou ler de trás para frente. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu os tornei conhecido a vocês. Por isso já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ou seja, de trás para frente, a consequência é quando Cristo torna conhecido a nós tudo o que ele ouviu do Pai. E isso nada mais é do que uma vida de relacionamento. E por que Jesus
gente se orgulha porque é servo de Deus. E existe uma diferença muito grande entre dizer que é servo de Deus e demonstrar o fruto. Uma coisa é a gente dizer que é árvore, que somos broto da videira. Outra coisa é a revelação da nossa vida. Porque vai ser a revelação da nossa vida que vai justificar, que vai afirmar quem de fato nós somos. Então, Existe também de servo e amigo, né? quando nós tivemos esse relacionamento íntimo com Deus, a ponto de Jesus ele revelar o coração do Pai pra gente, aí sim, a gente vai estar vivendo essa vida de amigos. Porque o amigo, ele não chama mais de servo, porque o servo não entende o que o seu Senhor faz. Mas o amigo, ele revela a intimidade do coração do Pai. Então vai ser a partir dessa vida de intimidade, a partir dessa vida de relacionamento íntimo com Deus, que nós vamos ser reconhecidos como amigos, como o broto que faz parte da videira verdadeira. Então a nossa própria vida vai revelar quem nós somos. Você não deve se contentar ser só servo. Não podemos nos contentar em ser só servos, bem como não podemos nos contentar apenas em ser um broto murcho, que não dá fruto. Então, se nós de fato somos pertencentes ao Deus que nós falamos que nós servimos, como a gente viu aqui, é necessário, em relação a discípulo, né? Como é que a gente vai dizer que nós somos discípulos de Deus? Através de uma vida de frutificação. Então, não só apenas na frutificação quantitativa, mas a quantitativa vai ser resultado de uma frutificação qualitativa. Então, se eu tenho uma vida de qualidade com Deus, que é uma vida de intimidade nesse relacionamento, eu vou estar pronto, preparado para receber a poda de Deus. E se eu não receber a poda de Deus, aí por isso que a gente tem que estar constantemente se analisando, verificando. Deixa eu ver aqui. Rapaz, tem um negócio aqui que está saindo aqui, ó. E o que é que deve ser podado na árvore? As obras da carne. Toda vez que um galinho de obra da carne quiser se manifestar, é hora de podar. Olha, tá saindo um brotinho de mentira aqui, ó. Corta o broto da mentira. Olha, rapaz, tá saindo aqui um brotinho de inveja. Corta o brotinho da inveja. Olha, tá saindo aqui um brotinho de dissensão. Corta o brotinho da dissensão. Olha, vou ter que podar aqui a poda de crescimento. Vou podar aqui para poder crescer mais ainda o galho da verdade. E aí a árvore vai crescendo, porque esse broto que você podou, a poda de crescimento, ou até mesmo a poda verde, que é uma poda de manutenção para permitir que a árvore ela vá, porque tem momentos que o corpo ele tem que ser bem ajustado, um não pode crescer mais do que o outro. Se um crescer mais do que o outro, olha que analogia tremenda, isso vê agora, viu? Porque se você recebeu aqui a sombra do próprio corpo, você tem que podar para voltar a receber aqui a luz e todo mundo crescer uniformemente. Se deixar crescer o broto do egoísmo, corta o miserável aqui para poder voltar a ter luz novamente e voltar todo mundo crescer em unidade, aleluia. E essa é a chamada poda verde, é uma poda necessária para toda árvore frutífera, que ao longo da sua vida, isso acontece normalmente no 3º ano da árvore, ela tem que receber essa poda, porque lá no condomínio, lá na frente do Bloco 7, onde eu morava, né? Aquela onde um morreu. Vocês lembram que atrás tinha um pinheirozinho murcho? O pinheiro do prédio de Val, que estava na frente recebendo sol. Você viu como ele cresceu, ficou bonitão, já chegando quase na linha do 1º andar? Mas o do Bloco 7 tinha uma outra árvore que cresceu mais e assombrou o pinheiro. E impediu o pinheiro de crescer. Claro que não era só a árvore que assombrou o pinheiro, a mala assombrada, né? Ela também precisava de nutrientes, precisava de um cuidado, de uma adubação específica. Mas é isso aí. Vão ter determinados momentos na vida da gente que você vê. Por isso que é importantíssimo, gente, isso também tem a ver com a unidade do corpo. Tem a ver com egoísmo, tem a ver também com que a gente não pode caminhar sozinho. Jackson não pode caminhar sozinho no ministério dele.
Natanael não pode caminhar sozinho, Lucas não, nenhum de nós podemos caminhar sozinhos, porque vai chegar um momento em que alguém chegou lá, digamos que o broto cá está sozinho, mas está recebendo a sombra, como é que vai poder receber o ajuste, a poda necessária? Porque vai estar tão afastado, e esse afastado vai chegar uma hora que ele vai tombar e vai ficar próximo do solo, ou seja, vai começar a declinar e caminhar em sentido oposto. E quando a gente caminha em sentido oposto, o que é que acontece? A gente fica suscetível à praga, à infestação, a animais peçonhentos que vão danificar o bom desenvolvimento daquele broto. E aí a gente associa com a unidade, volta à unidade. Foi o que eu tinha falado para os Jacques, que às vezes você chega a um que cresce tanto, tem a ver com isso, chega a um que cresce tanto que acaba se destacando muito, que impede o crescimento do outro. Mas é hora de dar o espaço, chegar para outro nível de relacionamento, para permitir que o outro também receba o tanto que ele recebeu, para crescer também junto. Toda árvore frutífera precisa da manutenção do crescimento. Então, essa manutenção do crescimento é justamente essa poda do crescimento. Que chega um determinado momento que você precisa fazer o ajuste necessário para que todos os outros também cresçam de igual forma. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês.